Olá pessoal, boa noite. Mário Rezende em mais um tema que cabe uma reflexão. Eu peço aos senhores que assistam esse vídeo até o final para que nós reflitamos juntos a respeito de uma situação grave que está acontecendo e que eu preciso compartilhar com vocês. Assistam esse vídeo até o final e vamos refletir a respeito do que está acontecendo em nosso país. Pois bem, hoje, dia 3 de junho de 2020, quinta-feira, no dia 1º de junho, foi apresentado na emissora do SBT um programa denominado como SBT Repórter, que tem à frente o jornalista Roberto Cabrini, um renomado repórter investigativo, e que, segundo ele, o SBT, através do programa dele, resolveu sair atrás de respostas a respeito do porquê esse vírus se proliferou tão rápido em nosso país e se as autoridades tinham tomado conhecimento que esse vírus já estava entre nós antes do carnaval e se tinha por que não tomou alguma iniciativa, alguma atitude para impedir isso aí. Ele foi buscar respostas e acabou entrevistando algumas autoridades, dentre elas o senhor Roberto Dias, que é um estudioso da Fiocruz, que é da faculdade, que é da Instituto Oswaldo Cruz, Instituto do Rio de Janeiro, e esse especialista, ele falou que em janeiro ainda apresentou um estudo na qual afirmava estudos que esse vírus já estava entre nós e que o carnaval seria um dos principais vetores para a proliferação desse vírus, se porventura o carnaval fosse realizado. E aí veio também o presidente da Mangueira e deu entrevista também para o renomado repórter, informando que não tinha conhecimento da gravidade desse vírus e que se porventura tivesse conhecimento, não teria realizado, a escola não sairia para a avenida para não colocar em risco a vida dos seus componentes. Também outras autoridades afirmaram que o Estado já tinha conhecimento, o Estado do Rio, o Estado de São Paulo e outros estados do Brasil, algumas autoridades já tinham conhecimento que esse vírus já estava entre nós e que menosprezaram essa situação e resolveram mesmo assim realizar o carnaval, somente visando questões econômicas, já visto que o carnaval movimenta bilhões e bilhões de reais para as economias locais, Então foi desprezado essa situação. Então, qual a conclusão que se chega em relação a isso? As autoridades tinham ou não conhecimento, então eu chamo vocês para reflexão, não estou acusando. Entretanto, tem vídeos que mostram que elas realmente tinham conhecimento e assumiram o risco da realização dessa festa, que envolve milhões e milhões de pessoas, de turistas de todo mundo, turistas da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos. Então eles assumiram o risco, eles tinham conhecimento que o vírus já estava entre nós, tinha pessoas contaminadas com o vírus, e veja o relato deles antes da realização do carnaval. Veja. Carnaval. Carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. São Paulo vai realizar nas próximas 2 semanas o maior carnaval do Brasil. 5 milhões de pessoas nas ruas durante 11 dias nas festividades, com mais de 650 blocos desfilando nas ruas da capital de São Paulo. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Então, pessoal,
Vocês viram, né, que eles mesmos afirmaram, ainda em janeiro, antes do carnaval, que o vírus já existia, né, já tinha relatos de pessoas contaminadas e que mesmo assim eles assumiram o risco de realizar uma festa que iria atrair milhões e milhões de pessoas mundo afora, pessoas contaminadas, e que, consequentemente, essas pessoas, o Brasil, que ainda não tinha nenhum caso, que tinha caso, mas porém não era possivelmente fácil de ser resolvido, mas os governadores dos estados, as autoridades, eles assumiram esse risco. Então a conclusão que se chega, meus amigos, é muito triste saber disso, é muito triste ouvir, saber que as autoridades desprezaram, menosprezaram a vida humana. Milhões de pessoas morreram até agora, 32 mil pessoas perderam suas vidas até agora, e que as autoridades sabiam que isso poderia acontecer, mas por conta da ganância, eles desprezaram essa possibilidade e fizeram pouco caso. Essa é a conclusão que se tem por conta de tudo que foi falado por eles próprios e pelo atual momento na qual nós estamos vivendo, nos deparando. Então, meus amigos, veja a gravidade da situação. Então, chamo vocês a refletir junto comigo. Quero saber se vocês coadunam com o mesmo pensamento que eu. Se porventura for confirmado, que já foi confirmado, que as autoridades tenham conhecimento, isso é gravíssimo, meus amigos. Milhões de pessoas perderam as vidas. Essas autoridades têm que ser responsabilizadas pela morte dessas pessoas. Isso não pode ficar impune. O Ministério Público dos seus respectivos estados tem que se pronunciar a respeito dessa situação. O Ministério Público tem que se pronunciar. As pessoas têm que procurar a justiça de seus estados e cobrar providências no sentido de que seus entes queridos sejam indenizados, seus familiares sejam indenizados por conta da morte, por conta da perda de suas vidas, haja visto que as autoridades assumiram o risco, sobretudo no momento que você jamais poderia permitir a realização de uma festa que milhões e milhões de pessoas de outros países que já estavam contaminados iriam fazer parte do nosso país. Então não pode acontecer. Isso aí é genocídio. Quando você sabe que milhões de pessoas podem perder suas vidas e você insiste com isso, isso chama-se de genocídio. Então convido vocês a refletirem a respeito disso que foi falado por mim. Refletir é muito importante. E vamos enfrentar essa situação e nos vemos no próximo vídeo que eu farei, para que abordaremos outros pontos bastante interessantes que nós temos que refletir a respeito desse atual momento. Fiquem com Deus.